Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Chave para o Despertar, com a sigla que você pode usar, que é o CEPOD. Nós usamos sempre, entre nós, o CEPOD, e o CEPOD é o Chaves para o Despertar. Hoje a gente está indo para o nosso 5º podcast, e a gente vai falar, dando sequência ao 4º, sobre o ego, sobre as facetas do ego. Qual é o bem, qual é o mal? Ele é um vilão, ele não é? Olá, gente, tudo bem? Olá. Complementando ao você pode ser o que você quiser, né? Exato. Cara, ficou muito lindo, né? E a Chaves vida, para o despertar. e a vida é translumbrante, né? Nunca esquecendo. Esquecendo que a vida é transformante. Você pode tudo. Né? Você pode ser o ser maravilhoso que você é. Você pode despertar, você pode parar. E você pode usar o seu ego ao seu favor ou contra. Eita! Então, a gente vai falar hoje sobre o que é o ego, né? Começa para nós, Márcia, com uma definição científica, por favor, do que é o ego. O que é o ego? Vamos lá. O conceito de ego foi criado por Freud para explicar o funcionamento da mente humana. Assim, o ego é a parte consciente responsável por interpretar a realidade, a sua memória, as emoções e as suas percepções. É a relação do indivíduo com o meio. E é o mediador entre o ID e o superego. E a gente consegue definir o ego como a nossa personalidade, né? Eu acredito que esse chip, ele é muito... Todo mundo tem um chip diferente, né? Esse chip é chamado personalidade. É aquilo que define você como único, né? Ele é uma identidade pessoal, né? Exatamente. A identidade da Ana, do Gabriel, da Márcia. E uma das coisas que é muito importante quando a gente começa no despertar é descobrir que é ele o condutor do nosso bloqueio, ou também com ele que a gente desperta. Eu posso dizer para vocês que quando comecei lá em 2016 o despertar e eu entendi qual era a função do ego, eu criei como se ele fosse uma terceira pessoa dentro de mim. E eu tinha muita raiva do ego. Porque, como a gente falou no terceiro podcast, no 4º agora podcast, a gente tem mania de querer colocar a culpa no outro. Então, eu quis criar, né, um bonequinho mental personificando o ego e colocando a culpa dele da minha própria evolução. Uma das coisas que a gente precisa entender como um ser humano que a gente está, segundo algumas linhas de autoconhecimento, todos nós somos mestres. Todos nós temos uma mestria que a gente já nasceu, já tem ela mega desenvolvido. Mas o que acontece? Quando a gente nasce na Terra, a gente coloca ela para o lado e usa o ego para despertar na Terra, como humanos que somos. Então, quando a gente começa a entender que o despertar tem que estar junto com o ego, é uma quebra de paradigmas. É entender que é com o ego que eu vou evoluir. Então, quando eu tenho medo, quando eu tenho raiva, quando eu tenho traumas ancestrais, quando eu tenho traumas da minha vivência, que aí entra no número 3.000, que a gente estava falando, né? É os primeiros 1.000 dias e os 3.000, né? Isso, os primeiros 1.000 dias, que são os 3 anos... De uma criança, né? De uma criança. E os... 3.000 dias, né? Que vai até os 7 anos, né? Que são até os 7 anos. Então, dentro dessa faixa, o que acontece? Estou te perguntando. Acontece o desenvolvimento do nosso ego. A gente vai criando as habilidades que a nossa família trouxe para a gente. A gente vai aprendendo naqueles meios sociais que a gente vive. E aí o nosso ego ele vai criando esse refinamento. A nossa personalidade ela já vem com a gente, né?
Porque se a gente está na creche, eu fui criada na creche desde os 2 meses de vida. Nosso Então, ego ele é tão espiritual quanto a nossa identidade que a gente carrega, né? a identidade da alma, né? Isso. O objetivo dele é esse, é ter esse laço com uma parceria, né? Quase como se fosse uma alma gêmea, uma chama gêmea, uma alma afim. Os dois têm que trabalhar juntos. E, normalmente, no processo, antes da gente passar pelo despertar ou autoconhecimento, quem está sempre no carro dirigindo é o ego. E quando a gente resolve passar pelo autoconhecimento, a gente começa, às vezes, dar condução até para o nosso corpo, que tem uma consciência própria. A gente sabe que quando a gente morre, o nosso corpo ele fica ali meses ainda produzindo, porque ele tem uma consciência, um tempo próprio, e para desligar e para trabalhar. Então, ele tem uma consciência, sim, um elemento, uma energia elemental que rege. A gente tem o ego, que é, então, esse chip que o Gabi fala, com a nossa consciência, com as nossas habilidades, com aquilo que a gente veio para desenvolver e junto com a nossa alma. E o objetivo que muitas vezes as pessoas não trazem como um acalento ou um consolo, né, na evolução do autoconhecimento é que sem o ego a gente não evolui. Sem o ego a gente não cresce. Mas tem um porém aí, né, Ana, que a gente foi doutrinado a enxergar o ego como uma coisa ruim. Principalmente, né? Dentro do autoconhecimento. Principalmente dentro do autoconhecimento e da sociedade como um todo, né? Porque se você usa o teu ego ao teu favor e ao teu bel prazer, digamos assim, você é taxado de egoísta, né? Que Sim. não tem a ver, mas tem. Porque você pode usar o teu ego como evolução, mas você também pode usar como destruição. Por isso que é yin yang, né? Positivo e negativo. Essa dualidade do ser, né? A gente não compreende muito bem, porque a gente é cobrado para que a gente seja 8 ou 80 sempre, né? E Não, a gente não entende que com o autoconhecimento a gente vai em algum momento trabalhar no equilíbrio, que a gente vai conseguir usar o ego de uma forma positiva e que a gente vai conseguir também controlar o ego negativo, né? E os dois têm que trabalhar juntos nesse equilíbrio. E é isso que o autoconhecimento nos traz, é isso que a gente falava, né, do despertar espiritual, que quando a gente desperta e a gente busca o autoconhecimento e a gente busca entender o ser e entender o que sou, o que estou, o que quero fazer aqui, né, o que vim fazer aqui, é justamente isso, né, buscar o equilíbrio do ser, né, e o equilíbrio do ser passa pelo equilíbrio do ego, né. E a gente falava muito que o autoconhecimento e a espiritualidade em si, a gente vê o ego de uma forma ruim, mas todo mundo tem ego. E né? é de Até suma. mesmo, eu acho muito legal esses dias, a Ana trouxe assim, até Jesus tinha ego. Cara, se até Jesus tinha ego, quem sou eu para me julgar, Eu né? achei maravilhoso isso, né? Nós tínhamos a gente estava num estudo e esse rapaz que a gente estava fazendo estudo, ele tem uma intimidade muito grande com a energia de Jesus Cristo. E ele trouxe, gente, Jesus Cristo tinha um ego enorme. E eu fiquei olhando, né? Porque é aquela coisa, né? Como assim um ego enorme? E, gente, ele tinha que enfrentar situações, ele tinha que desafiar pessoas e movimentos que ninguém tinha capacidade. E se você não está em equilíbrio com o seu ego e usa ele a seu favor, você não vai conseguir se desenvolver. E aí entra a importância do ego.
O autoconhecimento só vai ser usado na nossa reencarnação pelo ego. E aí cai por terra, ou a gente pode trazer uma visão muito bonita, que é com o ego. A gente estava falando aqui, né? A gente botou aqui os detalhes assim de cada um, né? Que são os gatilhos de defesa, né? O meu gatilho de defesa qual que é? A raiva, né? Ninguém conhece, né? O Gabriel tem um gatilho, ele que trouxe, da energia da vítima. E a Márcia trouxe a teimosia. Esses são gatilhos de defesa quando eu me sinto acuada ou quando eu me sinto na necessidade de fazer mudanças. É o meu carro-chefe do meu ego, né? Então, quando a gente consegue, se eu tô com raiva, é porque algo vai mudar ou porque eu preciso fazer esse olhar de forma diferente, porque é a minha primeira defesa. Então, quando a gente começa a fazer esse autoconhecimento da gente que é interno, que é solitário, a gente consegue se desenvolver mais com o ego. O que mais, gente? Vamos ver aqui. E é interessante tu falar, a minha autodefesa, com certeza, é a teimosia. Se algo me incomoda e bate em alguma crença que eu tenho sobre mim, e alguém tenta me fazer olhar de uma forma diferente, ou até me trazer uma mudança, a minha primeira eu não vou olhar. Eu não vou fazer. Eu não quero. Eu não quero. E eu fico insistindo naquela tecla e a pessoa fica insistindo na outra e eu continuo na teimosia. Só que daí alguém lá dentro começa a dizer assim, tu tem que olhar. Não vou olhar, não Mas quero aí olhar. é uma intuição, né? É. O nosso campo intuitivo, é os nossos... Guias, a espiritualidade, mentores, guias, mentores, né? Eu vejo o ego como essa criação muito... Vamos pegar aqui uma coisa bem simples para vocês entenderem. Eu vejo o ego como a bela e a fera. Horas ele é belo, horas ele é uma fera. Então, como é que tu lidar com essas coisas dentro de ti? É você entender o que é, quando é o teu ego, quando você desperta esse gatilho. O meu gatilho da vítima é muito forte, gente. E, geralmente, a pessoa que a gente mais critica, no meu caso, né, eu sempre tinha um filtro em estar julgando o meu ancestral, né, a minha mãe. Eu falava, eu odeio quando minha mãe se faz de vítima, né? Então, eu tinha muito isso. Geralmente, o que eu mais acusava era o que eu mais tinha. Então, essa é uma dica muito, muito forte para você entender. Aquilo que tu mais julga no outro, aquilo que tu mais vê, assim, eu odeio que essa pessoa faça isso, né, na sua vida. Então, eu aprendi que aquilo que eu mais odiava era o que eu mais tinha dentro de mim. E são os espelhos esses, né? Total. Que a gente acaba olhando para as pessoas, criticando elas, mas o outro não é nada mais, nada menos do que um espelho teu. Então, se incomoda, tá em ti. Exatamente. Se incomoda, vai buscar porque tá em ti. Se o que a pessoa disse, se o que a pessoa fez, a atitude que a pessoa tomou, doeu. Sim, porque Busca. tá doendo dentro de ti, né? Tá doendo dentro de ti, porque em algum lugar feriu o teu ego. Exatamente. Né? Feriu aquilo que você conhece ou que você tem como certo ou como essência dentro de você, né? Então, isso é muito complicado olhar para isso, né? Olhar para tua mãe e dizer, poxa, eu tenho isso. Ela me incomoda profundamente, mas ela sou eu. Na nossa visão hoje, eu vejo que existem, né, uma série de maneiras, né? E isso geralmente são pregados por religiões, que você tem que ficar dentro de um perfil para você matar o seu ego, né? Se você não fizer exatamente como isso aquele dolorido, perfil, né? Eu já ouvi isso, matar o ego. Se a gente não se doutrina, a gente fica suscetível ao mundano. E o mundano é feito para experienciar,
né? Então, quando a gente tem o processo de a gente sempre tentar matar uma versão da gente mesmo, não, porque você tem que ser bonzinho, assim, assim, assado, você não pode se irritar, você não pode gritar, você não pode fazer nada. Aí tu não pode nada, fica sufocando essa tua própria identidade e é aí que tu te perde. Porque você não está sendo verdadeiro com você mesmo, você está dentro de um modelo que falaram que tu tem que ser. Agora, usando, por exemplo, a energia da raiva, né? Já que falamos de Jesus, a hora que ele entra dentro do templo lá, para fazer todo aquele movimento de tirar todo aquele comércio, o que ele usou lá? A raiva, né? A indignação. A indignação. Então, ele estava tomado pelo quê? Pelo aquilo que ele vivia como ser humano. E a energia que o ego traz para a gente, se a gente souber trazer esse equilíbrio, ela vai nos levar a infinitas possibilidades. E um dos movimentos que a gente mais ressacha ou nega, quando a gente está no autoconhecimento, é exatamente isso, é querer matar o ego. Não, então eu preciso matar o meu ego. Como é que eu vou matar o meu ego? O ego sou eu. O ego é a Ana Paula. Uma das minhas faces, né? Exato. É a minha face principal, é com ele que eu vou evoluir. E ele é tão extremamente importante porque os gatilhos são acionados assim, né? À torta e direito, né? Acionou o gatilho da vítima, provavelmente vem o da raiva, provavelmente vem o da inquietação, da teimosia, e vem tudo junto, né? É um pacotinho, né? Quando uma pessoa te traz, quando uma pessoa te desperta um gatilho, vem um pacote pronto, assim. Agora eu vou ter que xingar ela, depois eu vou me sentir culpado e depois eu vou ter que me acolher ou, sei lá, deixar isso passar, deixar para lá. Então, geralmente, as pessoas à nossa volta, elas despertam esse gatilho justamente para ver que você está dentro daquele padrãozinho, né, de pensamento. E isso é feito, né, pela essa tecnologia, pelo nosso corpo, para nos ajudar a transcender essa barreira. É mais uma barreira de maturidade que a gente precisa aprender com a situação que é aquela vida ou com aquilo que aquilo está te trazendo para você resolver. Talvez uma das questões que você tenha aí durante anos a serem resolvidas. Eu acho que uma das coisas também que é importante a gente agradecer pela oportunidade desses sentimentos, emoções e até muitas vezes as crenças que nós trazemos da nossa família. Porque se a gente for olhar, vou dar um exemplo da minha família, né? O exemplo da minha família é a grande maioria faleceu de câncer, ou teve derrame, ou teve AVC, né? Que foram quadros dos meus ancestrais. Isso é honrar, né? Sem que as pessoas saibam, elas estão... E a ciência traz isso como uma parte genética, onde a gente vai trazendo e vai levando. Mas, quando a gente passa pelo autodespertar, a gente consegue acolher até essa energia ancestral, até essa energia do nosso DNA, para fazer algo novo, para mudar, para modificar. E isso acontece porque eu paro e penso, não. Se isso já acontece há tanto tempo, eu posso mudar, eu posso fazer diferente. Como que eu vou fazer diferente? Eu vou me cuidar, eu vou buscar caminhos, eu vou buscar alimentos, eu vou buscar um tratamento. Mas quem é que fez todo esse estímulo? O ego. A consciência. Justamente isso, Ana, que uma das coisas que eu tinha lido e anotado aqui, que eu fui buscar. Agora, é isso que tu fala. O que a gente comentou antes da dualidade do ego, né? E de tu entender o quanto ele vai ser bom e o quanto ele vai ser ruim nas tuas experiências de vida. E é justamente isso, né? Se a minha família teve isso, eu posso fazer diferente. Eu não preciso seguir na mesma linha, né? Eu posso mudar. Como o destino que a gente falou do último podcast, eu tenho né? Caminhos para fazer. E os caminhos que eu tenho para fazer vão, obviamente, entrar no conflito dessa dualidade do fazer ou não fazer, do bem, do mal, do bom, do ruim, para que eu me perceba também, né, no autoconhecimento do que eu quero para minha vida. Eu vou mudar
e vou pegar um caminho diferente, ou eu vou morrer de câncer, ou eu vou morrer de AVC, de depressão, como a minha família veio, né? Como a minha família viveu até hoje. Então é um processo complicado, né? Da gente desligar isso e assumir outra prática, né? Digamos assim. Acho que é bem complicado. Também sinto que quando a gente fala do ego, a gente tem que entender que há caminhos de estimulá-lo. Porque quando eu tenho curiosidade ou quando eu estou feliz, é com ele, o ego, que eu tenho vontade de ler um livro, que eu tenho vontade de ver o podcast, que eu tenho vontade de ir à casa de alguém ou ir fazer um curso, seja dentro do autoconhecimento ou dentro da minha área profissional. É ele que se excita, é ele que fica feliz, é ele que passa pelo estímulo e faz com que a gente encontre os outros mecanismos. Dentro das barras de Axis, tem como se fosse o iceberg, né? Aquela parte de cima que a gente acha gigantesca, somente 5%. O que é barra de Axis? As barras de Axis é uma técnica dentro do autoconhecimento, aonde você trabalha o seu lado direito do cérebro e o seu lado esquerdo do cérebro. O ego, né? O cérebro é o que estimula. Então, no nosso dia a dia, a gente está sempre usando um lado a mais, e as barras de Axis, elas equilibram. O nosso lado direito do cérebro trabalha a nossa intuição, a nossa sensibilidade, a nossa amorosidade, a nossa intuição, é o nosso lado feminino. O nosso lado esquerdo do cérebro trabalha o ser, o ter, o fazer, o produzir. As barras de Axis, então, que é uma técnica, ela faz com que você só receba um toque e esse toque ele vai estimulando 100% o teu cérebro. Neste 100%, então, existe o ego. A parte de cima, então, do iceberg que a gente estava falando é o ego. Os outros 95% estão guardados, o inconsciente e o subconsciente. Aqui é onde a alma administra. A ciência fala, né, que há uma dificuldade que a gente não sabe o que é usado, né? Para a espiritualidade, a gente entende que essa parte aqui é a nossa alma que usa. Os 99%. Os 95%. 95%. Que Einstein usava 20% do cérebro. E olha, até hoje a gente usa coisas que ele desenvolveu, né, canalizou. Beethoven usava 17% do cérebro. Então, se a gente usa esses 5%, o que a gente tem para aprender com a nossa alma? Né? Se a gente se permitir, porque o que acontece? Quando o ego fica, meu Deus, eu quero aprender mais sobre isso, ele vai aqui para baixo, aonde então a nossa alma trabalha, e ele vai trazendo os estímulos emocionais atrelados ao nosso conhecimento. Então, se eu não conheço isso que eu estou curiosa, eu vou buscar. E eu vou buscar com quem? Com o ego. E é interessante, Ana, nisso que tu fala, que o nosso conhecimento, isso é uma coisa que eu li há alguns dias, e o nosso conhecimento ele está todo dentro da gente, né? Ele só está adormecido. Exato. Né? Então, o ego ele tem a função de despertar esse conhecimento, porque a gente já veio com essa bagagem. Sabe, a né? impressão que eu tenho é como se o ego tivesse aqui, né? Aquelas 3 camadas, e daí fica um serzinho descendo. Largando os arquivos, né? E é interessante isso, quando eu li, eu não sei exatamente o que eu estava estudando, porque eu leio uma coisa a cada instante, mas eu achei muito interessante e o meu ego gostou, vibrou quando eu entendi que realmente o meu conhecimento ele tá todo comigo, ele veio comigo. Eu só preciso despertar, porque da mesma forma que tu disse que nós somos mestres, né? Que cada um de nós tem a sua mestria e
em algum momento, em algum tempo, nós fomos e somos mestres, esse conhecimento ele está dentro da gente, né? E é só a gente acessar. Mas para a gente acessar, a gente precisa desenvolver uma parte desse ego que às vezes a gente não enxerga, que a gente não quer ver, porque a gente sempre desenvolveu o ruim, né? E aí quando a gente pensa, poxa, eu posso usar o bom também para várias coisas. E isso, cara, é uma chave gigantesca quando tu entende que o conhecimento tá ali, que você é aquilo ali e que você pode tudo, né? Ai, que legal. Eu acho isso fantástico, assim, né? E isso que tu trouxe, né? Que Jesus Cristo tinha ego, que os nossos mestres maiores tinham ego, né? Esse é um movimento que às vezes dá o que falar, né? E é uma coisa assim, quando a gente trouxe esse assunto, uma das coisas que eu até chamei a atenção de vocês, que me pegou muito nessa história dos nossos mestres terem ego, foi a história do Divaldo Franco. Quando eu assisti a história do Divaldo Franco, e lá a Joana de Ângeles, né, que é a guia e mentora dele, ele estava se sentindo o cara, estava se achando, e ela, vamos voltar, porque tem isso, né? Os grandes mestres, os grandes espiritualistas, eles também vão embora, gente, com o ego, né? Então é a questão do equilíbrio, né? De tu equilibrar o teu conhecimento para o lado bom e para o lado ruim. A gente precisa entender essa questão que o ego ele não é o nosso inimigo, né? E aí eu sempre tive isso muito claro na minha cabeça, que o que é um inimigo? O inimigo ele é um espelho tão forte de você mesmo que nesse momento tu não consegue encarar. Para mim sempre foi muito isso. O meu maior inimigo é um espelho de mim mesmo, que nesse momento eu não consigo olhar, porque eu tenho raiva dele. E é a tua sombra que a gente falou, né, no outro podcast, né? Porque se eu olhar para essa sombra, eu diluo ela, e eu vou ter uma força que eu nem mesmo sabia, né? E entra também dentro desse movimento de luz e sombra, ou do ego, um dos conhecimentos que também é pouco falado, né? Tudo aquilo que a gente vai olhar para curar, as pessoas acham que vai acabar, né? Eu vou acabar com a mágoa com a minha irmã que eu briguei. Eu vou acabar com aquela discussão que eu tive com meu vizinho. Nada acaba. Dentro da alquimia, né, tudo se transforma. Da mesma forma é a energia, né? São os sentimentos, são os bloqueios. Porque o que acontece? Aquela informação que eu tenho, aquilo que eu aprendi, então, dos meus 0 aos 3 ou dos meus 0 aos 7, ela não vai nunca desaparecer. Mas a partir do momento que eu resignifico ela, ela perde completamente a força dentro de mim. É essa a função do ego também. A função do ego é buscar aquelas crenças que nos limitam. E também, né, ele é uma ferramenta maravilhosa porque ela nos protege, né? O ego ele nos protege de muita coisa. Só que a gente não consegue ainda desenvolver isso. A gente prefere olhar como se ele fosse um inimigo nosso. Sim, né? E quando ele é usado a nosso favor, ele vai ser o primeiro a querer se libertar. Então, quando a gente diz, eu não consigo, você está usando o lado negativo do seu ego. Eu não posso. Não, eu acredito. Eu tinha um ditado na minha adolescência que eu dizia, eu sou assim. Eu nasci assim, eu sou assim. E o que é isso? É a barreira de não querer mexer naquilo que eu vejo como importante. Mas aí, se eu sou tão importante, e se eu mantenho essa teimosia e ela continua a me incomodar, que evolução é essa? Eu estou usando o meu ego a favor meu para quê? Isso é benéfico? Então, a gente pode usar o ego. Na verdade, a gente usa o ego o tempo todo. O tempo todo. E vai usar depois da encarnação, velho. Não achem que vai. As pessoas têm o hábito que tu vai se desprender de tudo isso. Não existe. Santo. Não existe isso, gente. É uma maturidade.
Achei interessante esses dias que eu estava vendo sobre o ego e sobre os nossos mentores espirituais, né? E eu estava lendo sobre alguns e dizia lá assim, sei lá, tal mentor tem um ego gigante, não gosta de trabalhar com tal coisa. E ele tem esse direito, né? Porque ele já passou pela Terra, ele também já esteve aqui encarnado, e ele também pode dizer, eu não quero isso, né? E isso faz parte do ego dele, faz parte das decisões que ele toma, né? A partir do ego e das experiências que ele viveu. Dentro da Umbanda, né, um dos lugares onde mais há preconceito é com os Exus e com as pombas-giras, né? E o ano passado a gente fez uns cursos muito profundos com o Alexandre Comino, aonde teve, acho que uns dois ou três encontros, aonde ele falava sobre a evolução do nosso ego. Então, por exemplo, se eu venho de um conhecimento com dor, com guerra, com conflito, com família brigando, eu parto do princípio que o meu Exu ou minha pombagira tem esta energia, porque eu sou assim. Até mesmo se for outros, né? Se for outro guia espiritual, ele vai falar com a gente da forma como a gente entende. Exatamente, porque se alguém vier com muita calma ou com muita raiva, o meu ego não vai compreender, ele vai a espiritualidade ela tem que usar a mesma energia. Tem que usar aquilo que tu conhece, né? Exato, eles têm que usar a terminologia que o nosso ego compreende. É a forma de comunicação que a gente está acostumado, né? né? Eu, quando tive contato com a minha cigana, ela tem uma energia enérgica. Ela é extremamente amorosa, mas ela é enérgica. Quem é assim? Eu. Né? A fala dela comigo é super objetiva. E às vezes ela é muito amorosa que eu fico... Nossa! E ela disse, mas Ana, você também é assim. Sim, e eu fico as assim, partes, sabe? né? Então, a espiritualidade que está ao nosso redor também tem a ver com a frequência ou como o nosso ego conduz a nossa vida. Então, por isso que é importante o autoconhecimento, por isso que é importante a gente se permitir a mudar, porque daí se alguém me traz uma informação e eu fico na teimosia, não quero ver isso, o que eu estou pensando? Está me dizendo que eu estou pensando errado? Eu estou perdendo a oportunidade muito grande de expandir a minha consciência, que é o ego, né? Outro lado, né? De olhar o outro lado. E a gente, tu falando sobre isso, eu lembrei de um dos contatos que eu tive com um dos meus guias, né? Falando justamente dessa teimosia. Ele dizia para mim fazer uma coisa e eu dizia não. Eu já sou bem obediente. Se tu quer, tu pede para ela fazer. Eu não vou pedir. E aí ele disse, vai lá e pede. Eu disse, não, tu quer, pede. Eu não quero. E aí eu fiquei discutindo, mas eu entendo que ele entende que esse é o meu jeito. Eu preciso primeiro discutir para depois teimar, né? Teimar, para depois dizer, tá bom, eu vou fazer. Porque é como o Gabriel falou, é uma defesa. É uma defesa. Então, se a gente souber analisar quais são as defesas que o nosso ego traz, elas também vão nos ajudar. Eu tive uma experiência dentro de um ritual xamânico com essa parte minha do ego e foi muito legal, porque isso me trouxe um outro tipo de visão sobre espiritualidade. Então, eu cheguei num movimento, né, de conversa com o meu ego, em que ele disse assim, olha só, eu estava com muito medo, né, daquilo que eu estava vendo de mim mesmo, e ele falou assim, vocês têm muita mania de achar que o mundo espiritual é fora disso aqui, é fora dessa matéria, vocês já estão vivendo um mundo espiritual, vocês só não sabem. Então, para mim entender que existe, que isso aqui já é um mundo espiritual,
é um mundo que tem matéria, sim, mas isso é tão espiritual quanto o estar desencarnado. Só que para o meu ego entender isso é muito doido. Naquele momento eu noiei, tipo, não é possível que tu tá me falando isso aqui já é espiritualidade. Sim, isso aqui já é espiritualidade. Ou seja, o ego é uma evolução da nossa espiritualidade. Exato. Por isso que é extremamente importante a gente ver que ele também antes tu tinha falado, né? Que ele é uma evolução, porque ele é. Se a gente souber equilibrar todos os sentimentos e emoções, quem vai usar e desenvolver a Ana Paula é o ego. É esta consciência, junto com a minha mente, que vai me desenvolver. Então, como é que eu vou dizer que o ego é uma coisa ruim? E depende muito do que você quer, né, Ana? Sim. Você pode querer ele para a tua evolução, mas você pode querer ele para a tua estagnação. Depende muito do que você quer. E é o que a gente falava no outro podcast. Eu posso estar desperta e querer continuar a minha evolução. Eu posso ter despertado e ter medo e continuar na minha estagnação. Mas eu posso também não querer olhar para o meu ego. Sim. Né? E isso me traz a informação de que menos de 20% hoje dos habitantes do nosso planeta estão despertos. Porque os outros não querem olhar. Porque se autoconhecer, se autocompreender e entrar dentro de si e mergulhar nessa sombra, mergulhar nesse vazio, né, para que você evolua, é difícil, porque o teu ego ele também te buga. Né? Ele também te diz assim... Não, ele conhece você inteiramente. Exato. Né? E aí, quando você bate na raiva, quando você bate na rigidez, quando você bate na vitimização, na teimosia, ele está te puxando para o teu lugar mais confortável. E dói, né? Dói. Porque quando você amplia um pouco essa consciência e que aquilo ficou desconfortável, você já também não consegue voltar para aquele lugar que tu quer sem estar desconfortável. Daí tu fica remoendo aquilo, né? Revivendo, pensando, mas isso, mas aquilo. Então significa que já mudou alguma coisa. E é o que a gente falava esses dias, né? Uma consciência, quando ela se expande, ela não volta mais para o mesmo lugar. Ela pode ficar ali, paradinha, estagnadinha, mas ela nunca mais vai encolher. Você nunca mais vai esquecer da evolução que você teve. Dentro do kardecismo, né, nos estudos se falava também sobre isso. Porque a pessoa ficou uma encarnação só fazendo merda, fazendo erro. Não, ela só parou. Ela não regrediu. Meu Deus, mas ela fez muitas coisas. Não, ela agregou coisas para a evolução dela. Mas descer, ninguém desce. E aí entra o poder, né, do autoconhecimento, o poder de... ego, então... Vamos junto, né? Eu converso em voz alta com o meu ego e ele tem uma frequência de som diferente. Quando a minha alma e o meu ego... É aquela coisa que todo mundo diz que os loucos fazem, né? Eu sou. Mas é assustador escutar as verdades em voz alta. E é muito importante dar voz a esse ego, né? Porque a gente precisa ter esse movimento de acolhimento com essa frequência, porque ele vai nos levar a lugares maravilhosos, mas ele também pode nos levar ao nosso próprio caos, né? A gente pode perceber, quando a gente está vivendo um dia de caos, parece que está tudo errado. Por mas quê? esse caos acontece porque a gente não está escutando o ego, né? Também. A gente está deixando ele tomar conta e daí a gente não quer ouvir ele, né? E aí são as versões do nosso próprio ego de várias faixas da nossa vida que vão tomando conta. Porque a gente tem um ego de cada dia da semana, gente, né? Então,
É muito sobre isso. Aquele sobre de domingo equilibrar. é o que todo mundo gosta. A gente gosta do ego de domingo, gosta do ego, não gosta do ego da segunda, terça-feira, quarta, ou daquele ego que explodiu e tá colocando a raiva para fora, mas ele é tão importante quanto você entender e equilibrar isso dentro de você. Mas tu falou uma coisa agora que doeu aqui dentro e que eu acho de extrema importância. O colocar a raiva para fora. O colocar a vítima para fora, o colocar a teimosia para fora. Eu gosto de falar, porque daí eu consigo É importante isso. Você precisa colocar aquela raiva para fora. Você precisa colocar o teu sentimento para fora, porque quanto mais você guarda ele dentro de você, você tá inflando esse teu ego, tu tá inchando ele de coisas ruins. E eu Por acredito isso que falar muito, é bom. Eu acredito muito que quando você consegue colocar esse sentimento para fora, né, acaba que você esvazia ele, você zera ele, né? Porque aí quando você colocou para fora e você zerou ele, você parte dali. Você não fica gerando um câncer, você não fica gerando um AVC, você não fica gerando uma depressão, uma crise de ansiedade. E eu acho que esse é o pulo do gato, sabe? Que é o se autoconhecer tanto, que eu posso dizer, Ana, não gostei disso. Ou eu posso gritar e dizer, sabe, as coisas que eu estou sentindo. Mas... E não reprimir isso, né? Ter o domínio sobre o meu ego. Sobre si mesmo. Sobre si mesmo. E não deixar que eu seja dominado. Né? Andar de mãozinha dada mesmo, né? Vamos gritar junto, vamos aprender junto. Mas que seja no equilíbrio, tanto na raiva, na explosão, quanto no amor, né? Eu acho tão bonita essa questão, né? Porque a gente fala muito do ego nessas visões, mas toda vez que a gente reencarna, a gente vem com uma outra camada de ego. Então, imagina se tu encarnasse, olha a loucura, com todas essas versões de ego sua que você já aprendeu. Imagina a loucura que seria. Então, a maior bênção é esse véu da encarnação, porque se eu não souber de tudo, muitas vezes pode ser melhor. Mas aí eu te pergunto, Gabi, a gente vem com todas essas? Com esses 95 juntos, só que a gente acessa de vez em quando. Mas a gente acessa o que a gente quer. Exato. O que é 95, Gabriel? Os 95, na minha percepção, é isso que acontece, né? Você falou que tem os 5%, que é o que a gente usa da potência do cérebro. Sim, eu não estava entendendo o que era os 95, para mim, os agora 95, entendi. isso não é na minha alma, visão. 95%. Meus 95% são outra parte do meu ego também, relacionado, que já foram, entraram em conjunto com a minha alma. Né? E esses 5% que eu estou desenvolvendo aqui, eles são uma outra coisa que eu ainda não sabia. E é interessante isso que tu fala do véu, né? Que é justamente isso. É importante que a gente venha com esse véu, porque se a gente vem com tudo isso descoberto, é todo mundo fora. Tá todo mundo louco. Porque imagina, né, a gente não ter esses filtros. E aí a gente acaba batendo com a falta de filtro do outro, e do outro, e do outro. Pensa no caos que seria, né? E é interessante quando nós começamos a falar, me veio uma imagem assim na minha tela mental, eu guiando um cavalo, que é como se eu deixasse ou o cavalo me guiar, ou eu tomasse as rédeas do cavalo e levasse ele para onde eu quisesse. E o cavalo é a nossa vida. E é o nosso ego. Sim. Né? Ou eu deixo ele me levar, ou eu tomo as rédeas e eu decido para onde eu quero ir, né? Isso é muito importante. E qual dos véus eu vou descortinar naquele momento. É o véu da minha casa, é o véu não sei do que. Vai descortinando tudo, velho. Vai na fé, porque a fé é essa força que permite você ter a persistência de ir a fundo e revelar tudo que precisa ser revelado. Eu acho muito
Muito interessante isso, e até gostaria que a Ana comentasse mais Conte-me. sobre o ego da nossa espiritualidade, né? O ego de Jesus Cristo, o ego de Maria, o ego dessas personalidades e consciências, né? E entidades que a gente acha que são extremamente acima de nós, mas que são iguais a nós. Né? E só para te dar um gancho, eu acho que eu estou criando um monstro. Que horror. Porque eu tenho dito muito para o meu filho, você é Deus, você é parte dele. E o meu filho tem me questionado, mas se eu sou Deus, então se todo mundo é Deus, por que eu tenho que achar que existe um cara lá maior do que eu? E aí ele começou a se inflar com aquilo. E aí eu tive que chamar ele de volta, viu? Você é Deus, você não é tudo isso não. Você é uma parte de Deus, sabe? Porque é isso. Às vezes a gente entende que a gente é Deus também, é um mestre, e o nosso ego leva a gente para longe, né? E os nossos mestres não foram tão longe. Se a gente for olhar, né? Buda, Jesus Cristo, Maria Madalena, que é um ser que, dentro da energia do sagrado feminino, se fala, está sendo falada muito mais agora, né? Nos últimos anos. Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, né? Essas pessoas, elas tinham o que em comum? Todas elas aqui que eu estou falando. São pessoas que reencarnaram. São pessoas que vieram à Terra. Então, para eles trazerem as informações que eles tinham que trazer, para atualizar o software, que é o ego de cada um, eles também tinham que ter ego. Porque se eles não soubessem o sentimento da raiva, do medo, da indignação, do comodismo, do desconforto, eles não poderiam se conectar frequencialmente com a gente. Então, mas então vamos falar sobre alguém que não... Jesus, Deus, né? Ele nunca esteve aqui. Quem disse que não? Ele é um fractal de cada um de nós, né? O fractal é um pedaço, um pedacinho, né? Nós somos um fractal Nós dele, somos né? co-criadores, né? Ele é o criador, nós somos os co-criadores. Então, é por isso que tu consegue trazer para ele essa liberdade. E quando a gente consegue entender que Jesus, que São Francisco também, né? Foi uma pessoa viva na Terra, encarnado. Madre Teresa de Calcutá, eles tinham sentimentos e emoções. Então, não é porque eles morreram que eles... É que nem a gente falar de nós. As pessoas querem endeusar nós porque a gente está fazendo podcast. Não. Né? Ou que é o mais comum agora, os influencers, né? Ou atores, não, ficam ali endeusando. Não, a gente tem muito ego. E eles também tinham. E foi com esse ego que eles aprenderam. E que eles fizeram A missão mudança. deles, né? E a mudança. Uma evolução. A primeira coisa que eu acho que eles buscaram fazer é esse equilíbrio, né? É saber quem realmente era essa personalidade. E eu acho que é muito legal a gente ressaltar isso. Sem o ego é impossível evoluir. Então a gente precisa atualizar de que tem coisas a melhorar, tem coisas a buscar conhecimento, mas que sem o ego jamais a gente vai evoluir. E já que a gente está falando tanto, né, sobre deuses, né, deusas, mestres, santos, o nosso próximo podcast vai ser sobre isso, né? A gente vai trazer aí vários personagens, né? Que às vezes a gente se limita e acaba conhecendo um só, né? Mas existem tantos mestres e mestras, né? Que trazem ensinamentos maravilhosos.
E trazer que esse ego passou por uma dificuldade e através dessa dificuldade eles trouxeram uma evolução para a Terra. Porque se a gente não compreender que Jesus passou por uma evolução junto com pessoas através do ego dele, porque como é que ele tocou tantas pessoas? Porque ele tinha as mesmas habilidades. E aí entra um paradigma religioso que é sempre querer enaltecer, né? Colocar num altar e ficar ali adorando, porque não, ele é nosso irmão mais velho. Jesus é meu irmão mais velho. E eu acho isso... Como eu gosto assim, muito do Ninja. O Ninja fala assim... Jesus Cristo é meu irmão e o resto que se foda. Mas é uma das coisas que eu acho perfeito, assim, e eu tô fazendo jabá, eu acho, vou pedir patrocínio de várias séries e filmes. E uma das séries que me tocou muito nos últimos dias foi a The Chosen, né, que conta a história de Jesus. Dos discípulos. Dos discípulos, né? E uma das partes, assim, que me Só chama... tem ego ali, né? Uma das partes que me chama muito a atenção é quando Jesus disse que ele estava operando os milagres ali, e ele disse, vocês podem fazer o mesmo que eu. Vocês podem também. E aí, quando os discípulos saem e começam a operar milagres, que nem Jesus, eles ficam bobos, maravilhados, com medo, e aquela mistura do ego deles é uma mistura de sentimento e de emoção, de entender que eu também posso fazer, mas que eu também não posso me deixar domar por aquilo, né? Por aquela... por aquele ego, talvez, que me leve, né, para um patamar maior, mas é entender que existe o equilíbrio e que os caras ali, os 12, cara, eles brigavam, eles se desentendiam, eles tinham um ego. Simão Pedro, que para mim é o melhor, ele brigava porque ele queria estar com a mulher dele, porque ele queria, né, ele não entendia algumas coisas, ele era o mais teimoso, talvez por isso eu se identifique. Me Então, a conexão. Então, assim, é isso que a gente quer trazer no próximo podcast, né? Mostrar que não existe só Jesus, Maria, né? Mas que existem outros mestres tão grandes quanto os mestres da Fraternidade Branca. Acho que seria muito interessante a gente trazer, né? E mostrar que realmente eles são nossos irmãos mais velhos só. Eu acredito. Tem uma fala que diz que a imperfeição humana é a perfeição humana, né? Eu não consigo ver um ser um tempo todo, tudo bem, taranã, taranã. Qual é o fogo da vida, né? A gente precisa, ou aquela pessoa sempre assim, melancólica, né? Ou furiosa. Não, a gente precisa andar por todos os nossos sentimentos e experiências humanas. E isso faz o colorido da vida, isso faz com que o despertar individual de cada um aconteça. E isso só vai acontecer com o ego. Exatamente. Eu acho que essas divindades, elas são de suma importância a gente conhecer algumas histórias deles, porque cada um trilhou um caminho diferente, cada um tem um ensinamento. O maior ensinamento de Jesus é a reflexão. Quem não se ligou nisso, por favor, relembre. Jesus veio para ensinar a reflexão da vida, gente. Para mim, isso é a maior conexão. Jesus, o que ele deixou é você ensinar a refletir sobre a sua própria vida, sobre as suas atitudes. Mas existem outras histórias tão importantes como a de Jesus, como a de Buda, como a de Krishna, Brahma, enfim, e vai indo, né? Então, né, no próximo podcast, a gente espera vocês e a gente vai falar justamente
sobre a evolução desses mestres e trazer essa percepção amorosa do ego. Eu queria deixar um desafio, então, para os nossos Desafio. telespectadores, nossos ouvintes, nossos amigos, que nos mandem. Quem que eles gostariam, né? Que eles gostariam de que a gente abordasse falasse. aqui, de né? quem a gente... que eles gostariam de ouvir a história. Acho que seria uma interatividade bem bonita. Muito legal. Né? E, então, eu deixo esse desafio. Então comenta aí, bota nos comentários do nosso vídeo qual é a divindade, qual é o ser que você gostaria de ouvir um pouco mais para a gente explorar, debater aqui. Isso vai engrandecer você, a nós, ao nosso podcast, né? Então curtam, compartilhem e a gente vai chegando mais próximo da sua alma também. Então, obrigado, gente, por Obrigado. estarmos juntos. Agradecemos a companhia de vocês. Lembrando que o podcast é a cada 15 dias, toda sexta-feira, às 19h19. E a gente aguarda vocês no próximo podcast. Arro. Arro.